Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre tudo que um banheiro precisa ter para ser acessível. Tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje é de acordo com a NBR 9050 de 2020. Isso porque a NBR, de quando em quando, traz algum tipo de atualização, como foi o que aconteceu em 2020. Então, isso é o que temos em vigência agora em 2025. Além da NBR 9050, nós temos outras várias normas técnicas também que teve atualizações recentes, como por exemplo a de piso tátil com atualização em 2024. Então a primeira coisa que a gente precisa ver é a dimensão do banheiro. Na NBR 9050 não traz uma dimensão única e específica sobre o tamanho do banheiro. Por quê? Porque o tamanho do ambiente em si depende da disposição do layout interno das peças sanitárias. Isso significa que às vezes um banheiro ele tá enorme, super grande, só que por conta da posição da bacia sanitária e do lavatório, ainda assim ele não é acessível. Então não basta ter o tamanho correto. As peças têm que ter o layout de acordo. Segunda coisa, nós vamos pensar sobre a porta. A porta ela tem que abrir para fora, ela tem que ter uma barra de apoio na horizontal, na face interna dela. E do lado de fora precisa ter uma placa de identificação, que não adianta ter só aquele desenho internacional da cadeira de rodas. Não, ela tem que ter cor contrastante, alto relevo e sinalização em braille. Isso porque a acessibilidade não diz respeito apenas a quem tem dificuldade de locomoção. Não, a gente precisa pensar em todos os tipos de necessidades especiais. Outra coisa, ali na entrada da porta também não pode ter nenhum tipo de desnível. Então, se a gente tiver a soleira que seja com 2, 3 centímetros de diferença de nível, nós precisamos chanfrar para que ali tenha a entrada facilitada. Depois, vamos pensar sobre a bacia sanitária. Na bacia sanitária, temos que lembrar da altura dela, a altura correta, sem o assento e com o assento. Na NBR fala que a altura com o assento deve ser 46 centímetros de altura. Quando essa altura não está atingida, a NBR coloca como uma possibilidade de ter uma base embaixo, um sócolo, para poder alcançar essa altura. Mas de maneira nenhuma a gente pode ter aqueles assentos mais altos, isso daqui não é permitido. E também o que não é mais aceito atualmente é aquelas bacias com buraco. Não use isso. Esse tipo de bacia foi feito para o atendimento clínico, para facilitar na hora de limpeza ali do paciente. Então, essa bacia não é para ser colocada em todos os tipos de instalações comerciais. Não, mas isso se detém mais a parte ali de clínicas e hospitais quando necessário. Outra questão, falando ainda da bacia, são as barras. Nós temos que ter as barras horizontais atrás e na lateral da bacia e também barra vertical. Só que essas barras têm medidas corretas, que são de 80 na horizontal, 70 na vertical e a altura correta de instalação também. Vou deixar aqui para vocês um croquis, para vocês entenderem melhor isso. Do lado ali da bacia sanitária, geralmente entre a bacia sanitária e o lavatório, nós precisamos ter também uma área de aproximação de 80 centímetros. O que é isso? O cadeirante precisa ser capaz de entrar ali de ré com a cadeira de rodas, se acomodar ao lado da bacia e conseguir se transferir sozinho. Isso porque em acessibilidade nós temos que pensar sempre na autonomia e segurança de quem está usando aquele ambiente. Já indo ali para o lavatório, temos outras coisas que a gente precisa pensar. Então sim, a acessibilidade tem muitos detalhes. Por isso que eu disse lá no começo do vídeo que não basta ter apenas a medida ali correta, grande. Não, não é só isso. O lavatório ele tem que estar com no máximo 80 centímetros de altura, tem que permitir uma área de aproximação embaixo. Isso significa que ali no lavatório não pode ter aquelas colunas, né, que vão ali até o chão. Por quê? Porque a cadeira de rodas não entra embaixo. Ali não permite essa aproximação. Há um tempo atrás, era muito utilizado aquela barra no contorno do lavatório. Hoje, não se usa mais essa barra, mas se usa 2 barras de 40 na vertical ali do lavatório. A torneira também deve ter acionamento por alavanca para facilitar a pessoa que talvez esteja ali usando que não tenha mobilidade com as mãos, com os dedos, e talvez tenha que ali acionar a torneira através mesmo do cotovelo. Por isso que é importante não decorar as normas, a gente precisa entender o porquê de cada coisa.
Quando a gente começa a pensar ali no uso, na rotina do usuário, aí a gente começa a compreender o porquê de cada item da norma e a entender que não é uma chatice à toa. Tudo isso é pensando no conforto, na autonomia e na segurança. Outro ponto importante em banheiros e em estabelecimentos comerciais são os acessórios. O que são os acessórios? Papeleira, dispenser. Eles devem estar ali, onde está o lado do lavatório, eles devem estar numa altura máxima entre 80 e 1,20, que a gente chama de altura de alcance, tanto do começo dele quanto do final, nessa faixa de 80 a 1,20. Já a papeleira do papel higiênico deve estar à frente da bacia para permitir o alcance. Além desses itens principais, temos outros itens que não são quase nunca levados em consideração, mas também são muito importantes. O ralo, por exemplo, ele não pode estar ali na área que a gente chama de área de manobra, onde a cadeira vai passar para lá e para cá, porque isso atrapalha. Então o ralo deve estar posicionado fora dessa área ali de manobra. O alarme de emergência também é esquecido quase sempre de todos os projetos, mas ele é super fundamental, porque se de repente uma pessoa cai ali no banheiro, ela não vai conseguir, se ele tem uma dificuldade de locomoção, ele vai conseguir se levantar para chamar ajuda, para conseguir abrir a porta. Então o alarme de emergência tem essa função e ele é sim super importante, apesar dele ser ignorado quase sempre. Os pisos, eles devem ser, claro, antiderrapantes, porque um piso polido vai trazer muito mais estabilidade e de preferência em tons mais neutros, com uma padronagem mais lisa, sem tridimensionalidade, para isso não causar um desconforto visual no usuário. De maneira geral, eu tentei abordar aqui de uma maneira bem sucinta, um pouquinho de cada coisa, pensando que a acessibilidade é muito mais complexa do que isso, tem muito mais coisas e muito mais normas que a gente precisa entender e estudar, mas o meu objetivo aqui é ser simples, didática e fazer com que vocês entendam o porquê de cada coisa e não apenas decorar ou apenas reclamar de que isso está na norma e que é um exagero. Não, não é um exagero. Isso é direito de todos. Isso é pensar no outro, é dar a oportunidade de autonomia, conforto e segurança para quem tem alguma necessidade diferenciada. Então por hoje é isso, eu quero pedir que vocês deixem aqui nos comentários sugestões de temas para a gente abordar por aqui, que eu vou tentar trazer de uma maneira muito simples, muito funcional para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima!